Irmãos, Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 26, a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, e nós Te adoramos, ó Deus. É um privilégio poder Te servir, é um privilégio poder contar com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Rogamos, ó Deus, que Tu continues falando conosco, ministrando, Senhor, aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite nós queremos, à luz desse texto que nós lemos, falar sobre o fruto do Espírito. Já estamos há alguns domingos tratando nesse texto, e nós já discorremos e falamos um pouco a respeito das obras da carne e o quão danosas essas obras, esses pecados são, tanto para aqueles que os cometem, como também para aqueles que convivem com aquele que comete esse pecado. Mas o texto não fala apenas acerca desta batalha entre a carne e o espírito, não fala apenas acerca das obras da carne. O texto vai falar também acerca do resultado ou do fruto que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. E para que fique bem claro, nós vamos discorrer um pouco a respeito do fruto do Espírito, sobre essas virtudes que o Espírito Santo de Deus gera no cristão e quais são as suas implicações para as nossas vidas enquanto corpo de Cristo, enquanto servos e servas, homens e mulheres resgatados pela maravilhosa graça do Senhor. Então, o que é fruto? Fruto, quando a palavra de Deus nesse texto refere-se a fruto, ela refere-se àquilo que surge de modo natural, sem que haja participação ou a ação humana. Fruto do Espírito é o que o Espírito Santo de Deus produz naturalmente na vida de todos aqueles que foram regenerados e convertidos pelo poder da palavra de Deus. Quando nós cantamos, como cantamos há pouco, um cântico como esse, que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. O autor da letra, da canção, está reconhecendo de fato aquilo que nós somos por natureza, a parte da graça de Deus. E quando ele está falando que uma coisa ele tem, é um desejo de ser transformado, não é que ele está negando o fato de que essa transformação já ocorreu, mas ele está reconhecendo o fato de que essa transformação que ocorreu, ela ainda está em andamento. Ou seja, ele refere-se a esta obra de santificação, a esta obra em que, através do nosso relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, vai mortificando a nossa carne, vai extirpando de nós aquilo que desagrada ao Senhor e vai gerando em nós essas virtudes que são aqui compõem ou são as qualidades desse fruto que é gerado somente pelo Espírito Santo de Deus. Então, podemos perguntar o que é o fruto do Espírito? Na expressão do apóstolo Paulo, o fruto do Espírito, podemos fazer aqui, retomar aquela ideia do contraste que nós já fizemos. Então, entre obras da carne e fruto do Espírito. Nós sacamos aqui que as obras da carne falam do esforço, enquanto o fruto refere-se a algo natural. Com isso, a palavra de Deus chama a nossa atenção para a remoção da ênfase no esforço humano. Enquanto, humanamente falando, nós podemos realizar apenas aquilo que não é benéfico, aquilo que desagrada a Deus,
pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso relacionamento com Deus, Deus é quem vai gerar nas nossas vidas esse fruto, que é um fruto precioso. As obras da carne são o resultado, então, do nosso esforço, mas o fruto do Espírito é o resultado do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Há um comentarista chamado R.E. Howard que diz o seguinte: uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Isso, meus irmãos, somente o Espírito Santo de Deus pode gerar e pode fazer nas nossas vidas. O fruto do Espírito, ele tem origem sobrenatural. Ele tem um crescimento natural e a sua maturidade é gradual. É Deus quem gera. Esse crescimento ele vai ser naturalmente à medida que nós nos relacionamos com o Senhor e nós vamos chegar à maturidade gradualmente à medida que nós caminhamos. Então, à luz dessas verdades, à luz desse texto, eu quero compartilhar algumas verdades sobre o fruto do Espírito. E a primeira verdade, como falamos, o fruto é obra do Espírito Santo de Deus. Veja os versículos 22 e 23, quando a palavra nos traz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é obra do Espírito Santo de Deus. Note que a palavra não traz frutos, como nós vemos muitas vezes alguns até comentando, dizendo: olha, mas quais dos frutos do Espírito você tem? A palavra não diz frutos, mas a palavra traz fruto. É como um fruto que possui 9 gomos, ou o fruto que possui as suas 9 virtudes, as suas 9 qualidades. Esse fruto, ele é obra do Espírito Santo de Deus. E sem ele, sem o Espírito de Deus, nós não podemos produzir nada de bom. E essas 9 virtudes que são aqui elencadas pelo apóstolo Paulo, elas podem ser classificadas em 3 áreas. A primeira área é a atitude do cristão para com Deus. A segunda área é a área do cristão para com o próximo. E a terceira área é a área do cristão para consigo mesmo. E eu quero falar sobre cada um deles. Primeiro, para com Deus. Quais são as virtudes que o fruto do Espírito Santo produz em nossas vidas, que são para com Deus? São as 3 primeiras. Está aí no versículo 22. Amor, alegria e paz. Quando nós falamos sobre o amor, o primeiro amor do cristão é o seu amor a Deus. O oposto disso vai ser idolatria, que é obras da carne. O primeiro amor do cristão deve ser direcionado a Deus. Veja que os próprios mandamentos, o próprio mandamento resumido pelo Senhor traz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, o primeiro amor do cristão deve ser direcionado para Deus. Em segundo, ele fala sobre a alegria. A principal alegria do cristão deve ser a sua alegria com Deus. Falávamos hoje pela manhã, ao estudar a carta de Paulo aos Filipenses, a controversa carta chamada Carta da Alegria, em que nós vemos inúmeras vezes o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor, chamando a atenção para o fato de que a alegria do cristão, ela não está atrelada, ela não está linkada com as circunstâncias, mas a alegria do cristão trata-se de uma pessoa, e é Jesus. E mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário, ainda assim, nós podemos alegrar o nosso coração, porque esta alegria que está em nossas vidas, esta alegria com a qual nós somos ordenados pela palavra de Deus a nos alegrarmos, ela vem do Senhor, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. E é o nosso relacionamento com o Senhor. Por fim, terceira virtude que ele fala é a respeito da paz. E a sua paz, a paz do cristão, sua paz mais profunda é a sua paz com Deus. Note que quando você vem a Cristo, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e ele se volta para o Senhor, por meio de Cristo ele é reconciliado com Deus, de modo que ele passa a estar em paz com Deus. Nós, antes de Cristo, estávamos como que inimigos de Deus.
Agora, com Cristo, nós somos reconciliados e nós temos paz com Deus. Mas como se não bastasse essa paz gloriosa, que é fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, além de nós desfrutarmos desta paz com Deus, o cristão também, na sua trajetória, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ele também conta com a paz de Deus. Se você está em Cristo, você já está em paz com Deus, mas você também tem à sua disposição a paz de Deus. É aquela paz que diz também ainda lá em Filipenses, é impressionante você olhar como a Escritura está toda concatenada, está toda ligada uma coisa com outra, né? Se você olhar para Filipenses, é aquela paz que Filipenses diz que excede todo entendimento. O mundo pode estar caindo na sua cabeça, a sociedade toda pode se levantar contra você em guerra atroz e feroz, mas ainda assim o seu coração se encontra em paz, porque essa paz que nós temos, que é fruto do Espírito Santo de Deus, não é a paz como o mundo a dá, porque o mundo não pode dar essa paz. E o mundo também não pode nos tirar essa paz, porque essa paz não é a ausência de guerras, mas essa paz é a paz mesmo em meio à guerra. E quando nós olhamos para o trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo em nós, Ele está, através do relacionamento que nós temos com Ele, desenvolvendo em nós, dando-nos esta paz, que não depende de mim ou de você, mas que é fruto do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui essas três virtudes, aqui olhadas do prisma do nosso relacionamento com Deus. Mas como eu disse, o segundo grupo é o grupo do nosso relacionamento com o próximo, e ele elenca as três próximas virtudes do fruto. É a longanimidade, a benignidade e a bondade. O que é longanimidade? Longanimidade pode ser traduzido como o ânimo longo, o ânimo espichado para com aqueles que nos perseguem. A palavra aí, no grego, dá a ideia de paciência para lidar com pessoas difíceis. E como isso é bom, como isso é extraordinário, e como é interessante quando nós olhamos para tudo isso e vemos que essa paciência que o Senhor deseja forjar, deseja desenvolver no nosso coração para lidarmos com pessoas difíceis, ela é parecida com a paciência que Deus tem para conosco, porque muitas vezes nós somos chamados a descobrir que as pessoas difíceis somos nós. E Ele está falando que o fruto do Espírito tem essa característica, essa virtude, dessa longanimidade para nos relacionarmos com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles com quem nós convivemos. Mas não para por aí, ele prossegue falando da benignidade. O que é benignidade? A benignidade é a disposição gentil com os outros. Também pode ser traduzida como amabilidade. A palavra no original grego nos dá a ideia da mesma postura que Jesus teve com uma mulher pecadora que ungiu seus pés. Você se lembra desse episódio em que Jesus se encontrava na casa de Simão, o fariseu, e aquela mulher adentra ali? Todo aquele episódio foi, na verdade, uma afronta para Jesus, porque o próprio anfitrião que recebia Jesus não deu água para que Jesus lavasse os pés, não lhe beijou, e de repente aquela mulher conhecida como uma mulher pecadora vem, e ela unge a Jesus, ela começa a beijar a Jesus, começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, e aqueles que estão ali à volta, à mesa, começam a olhar para Jesus e dizer, olha, mas se Jesus fosse de fato profeta, ele saberia que essa mulher que está fazendo tudo isso é uma pecadora. Mas Jesus vai tratar essa mulher com amabilidade, com gentileza. É a mesma atitude que tem aquele que tem o fruto do Espírito Santo de Deus, que vai ser gentil, vai ser amável, vai tratar com amabilidade, com benignidade aqueles que estão à sua volta. Mas ele prossegue falando, além da longanimidade, da benignidade, ele fala da bondade. O que é a bondade? Pode alguém talvez até dizer, mas não é a mesma coisa que benignidade? Não, tem uma diferença. Embora a benignidade possa ser vista como algo mais passivo, a bondade envolve aqui uma energia mais ativa, um princípio ativo energizante.
É uma bondade que não é apenas tão somente passiva, mas ela é, em certo sentido, ativa. Para ficar claro, para você entender isso, a bondade é uma bondade que reprova, corrige e disciplina. Mas por quê? Não está sendo bondoso? Não, pelo contrário. Porque ele deseja ser bondoso e mostrar aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom para com aquele que está à sua volta. Para ficar claro para nós, mais um exemplo, usando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um comentarista chamado Trent, que diz que Jesus mostrou esta bondade quando ele adentrou até o templo em Jerusalém e purificou o templo. Você se lembra que, após a entrada triunfal, Jesus dirige-se ao templo, e lá, aquela que outrora deveria ser conhecida e chamada como casa de oração, havia sido transformada em covil de salteadores, nas palavras de Jesus. E o que é que Jesus faz? Ele improvisa um arrazoague, e é chicotada para tudo quanto é lado. E ele repreende aqueles que ali estão. E talvez alguém olhar para isso e dizer, nossa, mas Jesus, tão bonzinho, tão amável, por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele é bondoso. Porque no seu caráter há essa bondade, que tem esse princípio ativo, de fazer, ainda que faça uma coisa enérgica, mas ele faz com o propósito bondoso de trazer correção e trazer restauração ao pecador. E quando nós olhamos para essa qualidade, nós vemos que ela é fruto do Espírito Santo de Deus. E que Deus deseja gerar essa virtude no nosso coração. Precisamos sim, meus irmãos, sermos benignos, amáveis, tratar as pessoas com amabilidade, mas a bondade vai muito além disso. A bondade muitas vezes vai nos levar a corrigir aqueles que estão errados com amor, para que eles se corrijam e não incorram no erro, e possam se arrepender e se voltar para o Senhor. E da mesma maneira que Jesus faz isso, nós somos chamados também na autoridade do nome de Jesus a agirmos dessa maneira, porque agindo assim, estaremos demonstrando apenas uma das virtudes, que é fruto do Espírito Santo de Deus, no nosso relacionamento para com o próximo. Mas como eu disse, há um terceiro grupo. O terceiro grupo fala a respeito das virtudes do fruto do Espírito, relacionando-nos conosco, com cada um de nós. E o terceiro grupo traz aí fidelidade, no versículo 23, mansidão e domínio próprio. Fidelidade refere-se aqui a uma pessoa que é digna de confiança. Ela vai ser fiel a Deus, vai ser fiel àqueles que estão à sua volta, mas principalmente vai ser fiel a si mesma. Ela não vai contrariar-se nos seus princípios. Ele fala de mansidão. A mansidão é o poder sob controle, ou debaixo de controle. É a capacidade de abrir mão da vingança. Sabe aquela situação em que muitas vezes você está certo, você está vendo que a situação está errada, você pode até se vingar, mas você resolve não fazê-lo. Você tem o poder para fazê-lo, mas você não vai fazê-lo, porque sobre a sua vida há essa característica chamada mansidão, que é fruto do Espírito Santo de Deus. Por fim, ele fala de domínio próprio, em que muitos têm pensado acerca de você ser controlado na raiva, não ser explosivo, mas é o contrário. Aqui ele está falando acerca do domínio próprio, está falando acerca daquele que tem o domínio cristão sobre os seus próprios apetites. Seja a questão da bebida, a questão do sexo, ele domina os seus apetites, ele tem domínio próprio, e ele não se rende a esses apetites da sua própria carne. E assim, meus irmãos, nós encontramos aí esses três grupos, referindo-se a essas virtudes, a essas qualidades, que são as qualidades do fruto que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. E à luz daquilo que a palavra de Deus nos aponta, nós podemos traçar para nós, podemos olhar para nós, e quem sabe fazermos um checklist, e olharmos e vermos quais dessas características, aqueles que estão à minha volta, ao olharem para a minha vida, podem enxergá-las em mim. Todas. Nenhuma. Algumas. Só de vez em quando que nós pensemos a respeito disso. Mas é uma segunda verdade que ela encaixa com a primeira. A primeira verdade que nós falamos é que o fruto é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Sem ele é impossível que isso aconteça. A segunda verdade é que os portadores do fruto são aqueles que crucificaram a carne.
Veja o versículo 24, quando a palavra do Senhor nos traz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O verbo no original indica uma ação ocorrida no passado. Pode referir-se à conversão, pode referir-se à nossa posição em Cristo, pode referir-se ao fato de nós estarmos ligados a Cristo. E se nós estamos ligados a Cristo, o Espírito Santo habita em nós e é Ele quem vai produzir em nós o fruto do Espírito. No entanto, nesse texto, ele requer uma atenção especial porque ele tem uma ênfase especial. E nesse texto, não se trata aqui de estar crucificado com Cristo, não se trata aqui de morrer, mas de matar. Segundo John Stott, nós é que agimos aqui. De que maneira? Do que estamos falando? Do que se trata? Trata-se de assumir uma posição que nós já temos em Cristo, rejeitando a velha natureza. Olha, eu fui resgatado do pecado, eu fui alcançado pela graça de Deus, e pelo fato de eu ter sido alcançado pela graça de Deus, resgatado do pecado, eu não mais devo viver dessa maneira, eu não mais devo viver obedecendo às paixões pecaminosas, cometendo as obras da carne, mas eu devo buscar a Deus e em Deus, que Ele produza em mim o fruto do Espírito Santo de Deus. Essa rejeição que o cristão faz de sua velha natureza, ela precisa ser impiedosa, dolorosa e decisiva. Talvez aqui tenhamos a expressão que pode ser resumida, né? É cortar na própria carne, olhando para dentro de nós. Warren Wiersbe enfatiza que a crucificação é um tipo de morte que ninguém pode aplicar a si mesmo. Você não vai encontrar ninguém dizendo assim: olha, eu vou me crucificar. Ele precisa de alguém que faça isso por ele. Por isso, Paulo afirma que a carne não será, nem está sendo, mas já foi crucificada. E o que cabe a nós? É nossa responsabilidade crer nisso, que a carne já foi crucificada, e agir de acordo com isso. Para que fique mais claro, eu ilustro. Certa feita, ouvindo uma mensagem do pastor Glênio Paranaguá, ele estava contando sobre um acidente muito terrível que houve. Me parece que um ônibus havia se chocado com outro ônibus, envolveu outros carros, e a coisa foi tão feia que os médicos montaram ali uma espécie de triagem que jogava-se de um lado os corpos de quem já tinha morrido e colocava-se de lado os que ainda estavam vivos para receber ali o tratamento. E o pastor Glênio contando, ele fala que num dado momento, alguém ali pegou um cadáver, alguém que achou que estava morto, e foi jogando no meio dos mortos, e a pessoa gritou e falou assim: não morri não, não morri não, não morri não. E daí o socorrista que estava lhe atendendo falou assim: cala a boca, rapaz, se o médico falou que você morreu mesmo, então vai para os mortos. Meus irmãos, diferente dessa história, quando a palavra de Deus fala que eu e você fomos crucificados, ou seja, nós morremos, é porque de fato aconteceu, não há erro médico, não há engano, há um fato decisivo e consumado que aconteceu. Veja que a palavra diz que foi crucificado a nossa velha natureza, a nossa carne, com as suas paixões, com as suas concupiscências. É o que aconteceu. E se isso aconteceu, eu e você somos chamados a crer nesse fato e a andar de acordo com esse fato. Você já teve a sua velha natureza, a sua carne crucificada com Cristo, né? Remete aqui à pergunta que o Pedro fez no louvor. Você já está salvo? Você já foi salvo? Já foi alcançado pela graça de Deus? Segunda verdade nos fala isso, que os portadores do fruto são aqueles que crucificaram a carne. Terceira verdade, os portadores do fruto vivem de forma correta com Deus, né? Agora parece que volta aqui para a manifestação do fruto com todas as suas virtudes e características. Versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se o Espírito habita em nós, se o Espírito de Deus habita em você,
precisamos andar também no Espírito. Você precisa também andar no Espírito. Não pode haver inconsistência nas nossas vidas. O verbo aqui no grego para andar significa andar numa fila, comportar-se adequadamente com. A palavra refere-se a uma ação já definida, o movimento numa linha já traçada. Há um caminho que já foi traçado pelo Senhor. E nesse caminho, nessa linha, se nós de fato já temos sido transformados por Deus, é nele que eu e você devemos andar. O tempo do verbo aponta para uma ação habitual e contínua. Não é uma ação acidental, ou que nós podemos efetivá-la de vez em quando, ou quem sabe até só nos finais de semana, no domingo de manhã num período e no domingo à noite no outro período, mas é uma ação contínua que deve englobar toda a nossa vida, todos os dias da nossa vida, 24 horas. Paulo fala de andar, fala de ser guiado pelo Espírito, é o Espírito quem nos guia, mas quem anda somos nós, somos você e eu, e nós somos chamados a andarmos desta maneira no Espírito, sendo guiado pelo Senhor. Certamente o Senhor tem falado conosco, certamente o Senhor tem ministrado ao meu e ao seu coração, o Senhor tem nos exortado através da sua palavra, a que nós andemos desta maneira. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito de Deus. Por fim, em último lugar, a última verdade, os portadores do fruto vivem corretamente em relação aos irmãos. Versículo 26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O orgulho e a inveja são obras da carne e não fruto do Espírito. Esses pecados são, portanto, incompatíveis na vida daquele que já é salvo. A palavra para vanglória é a ambição ou anelo por honras através das quais cada um segue essa ambição. Muitos males presentes em nossa sociedade, infelizmente também na igreja, provêm da ambição. Entre os crentes, aquele que deseja a glória humana se aparta da verdadeira glória de Deus. Aquele que busca a glória para si mesmo, não está buscando em Deus, no Espírito de Deus, o fruto do Espírito Santo. Ele não vai se relacionar adequadamente com aqueles que estão à sua volta, vai desagradar a Deus e vai cometer as obras da carne. Qualquer tipo de glória que não seja a glória de Deus é pura vaidade. Não é lícito nós nos gloriarmos, exceto na pessoa do nosso Deus. E quando nós vivemos não em vanglórias, que é fruto da inveja, fruto dessas provocações para com outros, mas quando nós vivemos o fruto do Espírito, buscando a glória de Deus, nós não apenas estamos agradando a Deus, mas nós estamos nos relacionando de maneira adequada, como salvos, como portadores do fruto, para com aqueles que estão à nossa volta, aqueles com quem nós convivemos. Concluo dizendo que o desafio para nós como cristãos não mudou. O desafio continua o mesmo. O desafio para nós é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós andaremos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne, jamais estaremos manifestando as obras da carne, mas teremos o Senhor desenvolvendo em nós e manifestando o fruto do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito, é o Espírito quem traz a nós o poder da cruz, para que nós mortifiquemos a carne e manifestemos o fruto do Espírito. Eu tenho ouvido e tenho visto que parece que é muito comum em nossos dias nós dizermos assim: nós somos pecadores. E de fato nós somos pecadores, naturalmente é o que nós somos. Mas nós somos pecadores que foram regenerados e foram libertos do poder do pecado, de maneira que nós somos sim tentados, de maneira que as obras da carne tendem a querer se manifestar
por causa da nossa velha natureza. Mas eu e você não somos obrigados a pecar. Nós não somos obrigados a ceder à tentação. Nós não somos obrigados a cometermos as obras da carne. E quando nós andamos em espírito, é o que Paulo está aqui dizendo, quando nós andamos no Senhor e somos cheios do Espírito, é o Espírito quem traz sobre as nossas vidas o poder da crucificação, que nos permite extirpar, nos permite mortificar a nossa natureza pecaminosa e andar de acordo com aquilo que agrada e glorifica o nome do Senhor. Não podemos nos livrar ainda nessa vida, por enquanto, da nossa natureza pecaminosa, mas podemos resistir a ela e não ceder à tentação e ao pecado. Como tem sido a sua luta? Tem você travado essa luta ou os pontos têm sido entregues de mão beijada? Somos tentados, mas não somos obrigados a pecar. Meus irmãos, à luz desse texto, à luz dessa mensagem que Deus traz para os nossos corações, eu queria trazer 3 aplicações práticas para nós. A primeira é com relação a, quem sabe, aqueles que estão ouvindo essa mensagem talvez pela primeira vez. Aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho e ainda não se renderam ao senhorio de Cristo, ainda não se arrependeram dos seus pecados e não declararam a sua necessidade de um Salvador. Se você ainda não recebeu a Cristo, eu preciso te dizer que não tem como você manifestar o fruto do Espírito, as virtudes desse fruto, sem a pessoa de Cristo. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Você precisa se render ao Senhor, se arrepender e se voltar para Ele, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no seu coração, para que você possa se tornar um templo do Espírito Santo de Deus, e a partir daí, Ele possa então produzir esse fruto. Segunda aplicação é para aqueles, e eu creio que a maioria de nós aqui, que já tem a Cristo, seja por pouco, seja por muito tempo, você que já confessou a Cristo, você que já é um crente no Senhor, você que já tem caminhado com Deus, eu desafio você a olhar para esta lista, para esse catálogo, dessas 9 virtudes, que são as virtudes do fruto do Espírito Santo, e você olhar e pensar, quando as pessoas olham para a sua vida, quando as pessoas olham para você, elas têm enxergado alguém que é amor, têm enxergado alguém que vive esse amor, têm enxergado alguém que tem alegria, têm enxergado alguém que tem paz, alguém longânimo, alguém benigno, alguém bondoso, alguém fiel, alguém que se porta com mansidão, alguém que tem domínio próprio. Perceba que a palavra diz que contra todas essas coisas não há lei, porque a lei agora está no coração daquele que tem a Cristo, porque o Espírito Santo de Deus habita nele e desenvolve esses frutos. Se nós já temos a Cristo, na nossa caminhada, no nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos buscar demonstrar essas virtudes. Por fim, a última aplicação, eu desafio você a olhar tanto para esse catálogo de virtudes, como para aquilo que o Tom me trouxe essa ideia aqui há umas 2 semanas, para aquilo que é a nossa ficha técnica. Se você olha para as obras da carne, ali é a ficha técnica, daquilo que eu e você podemos cometer sem Deus, sem a graça de Deus. Se porventura, ao invés de manifestar as virtudes do fruto do Espírito, você tem cometido as obras da carne, eu quero desafiar com esta palavra o seu coração, a que você confesse a Deus os seus pecados, a que você coloque no altar do Senhor a sua vida, abrindo mão de tudo aquilo que tem minado e tem, de alguma forma, obstruído a sua comunhão com o Senhor, impedido que você seja um crente, uma crente cheia do Espírito Santo de Deus. Que você coloque isso no altar do Senhor, você confesse, você abandone, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nesse relacionamento com o Espírito Santo, Ele possa produzir na sua vida esse fruto, que vai levá-lo
a demonstrar essas 9 virtudes àqueles que estão à sua volta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que esta palavra esteja cravada nos nossos corações, que ela fumegue no nosso interior, nos desafiando a um viver comprometido com o Senhor, comprometido com a graça de Deus, e que desperta a sede no mundo que vive à nossa volta. Eu quero que nós, mais uma vez, façamos desse cântico a nossa oração, que você possa declarar ao Senhor, que por nós mesmos, por mim e por você, se o Senhor olhar para nós, nada Ele vai encontrar de bom, mas pela graça do Senhor, pelo agir do Espírito Santo de Deus, é Ele quem gera em nós o desejo de sermos e continuarmos sendo transformados. Que você ore ao Senhor e peça esse novo coração ao Pai. Fiquemos em pé.